Bom, nós estamos hoje aqui com a última mensagem desta série que se chama Guarde o Seu Coração. Guarde o seu coração. E nós estamos aqui hoje encerrando essa série. No próximo domingo temos ceia. Começaremos uma outra série a partir do próximo domingo, que eu falarei no final deste culto. Se eu esquecer, me lembrem, mas eu vou falar. Então, guarde o seu coração. E nós estamos falando sobre ela a partir desse verso Provérbios 4:23, que além de fácil, você já repetiu várias vezes e você se lembra. Eu vou provar como você se lembra. Está aí a tela? Então tá bom. Vou sair da frente. Vou provar como vocês sabem. Vamos lá? Provérbios 4:23. Vamos todos? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você viu como você sabe? Meus irmãos, isso aí. Guarde o seu coração, acima de tudo, pois dele depende toda a sua vida. Quando a gente diz isso, vocês já entenderam, a gente sabe que esse verso fala do quê? Dos sentimentos. Ele fala de guardar a fonte dos sentimentos e ele fala da urgência e da importância de guardar, de proteger, de blindar, de limpar o coração, de todo dia ir lá no coração e fazer aquela limpeza que você está prometendo que vai fazer lá no seu armário. Sabe aquela que você está prometendo? Agora acabou o mês de férias. Lá em casa a gente fez. Mas o povo assim, nas férias eu limpo o armário, o closet, alguma coisa que está entulhada, sabe aquele lugar que você tem medo de abrir? Rapaz, tem armário de jovem adolescente, ele tem medo de abrir, né? Porque se você abrir algo pode saltar sobre você. Mas assim também é o coração. Se você não visitar o seu coração e não olhar para ele e não ver como é que ele está, como é que estão se acumulando coisas lá, você será acometido de um problema, de um coração cheio. E diz que esse problema de acumular coisas ruins no coração envenena o nosso coração. Nós já falamos sobre cansaço, se você lembra, nós já falamos sobre preocupação, nós já falamos sobre culpa. E hoje, sendo esta a última mensagem, o último tema dessa mensagem, nós vamos falar sobre um outro assunto. Hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo. E eu e você precisamos entender. E esse hoje é o nosso tema, mas esse também hoje será o nosso desafio. O nosso desafio hoje não é só falar sobre medo. O nosso desafio hoje é entender como vencer, como superar o medo que nos ataca. Guardar o coração desse sentimento, porque o medo também é um sentimento prejudicial. Você vai ver que o medo, em determinadas proporções, ele poupa, ele protege a sua vida, ele faz você agir de forma com que você preserve a sua própria vida e existência. Mas quando ele sai desse nível de controle, ele ataca a sua vida. Por isso, esse é o nosso tema nesta manhã. Guarde o seu coração do medo. E nós temos falado sobre um salmo, é ou não é? Qual é o salmo? Qual é o salmo? 23. Isso, 23, olha só, o salmo 23. E é do salmo 23 que nós temos tirado, então, a fonte, né? Para que a gente possa percorrer esse caminho, né? Falamos que o Salmo 23, um salmo de Davi, escrito falando da relação entre o quê? Um pastor e as suas. E você sabe quais são as maravilhosas características desse bicho tão fofo chamado ovelha. É fofo o bicho, não é? É fofo, né? É fofo. Mas é meio esquisito também, né? Lembra das características da ovelha? Quais são? Lembra alguma? Olha aí, vamos mais. Fala mais aí. Teimosia, desorientado. Olha que bicho fofo. Que mais? Míope. Que mais? Não tem garra, indefesa. Nem dente para morder direito tem. Que mais que ela tem? Lembra mais? É isso, essa aí é uma coisa que eu tenho bem para provar que eu sou uma ovelha. Falta de direção, desorientada, eu não é? A ovelha dá 2 rodadas na bicha, ela já não sabe de onde veio e nem para onde vai. O que prova isso é que uma ovelha, para ser
bem-sucedida, viver uma vida segura, viver uma vida que ela consiga alimento, lugar para descansar, lugar para dormir, depende do quê? De um pastor. E o Salmo 23 fala disso, dessa relação do pastor supremo e poderoso e da ovelhinha fofa, mais desorientada, que parece comigo e com você. Somos ovelhas, mas temos a alegria de ter sobre nós um pastor que não dorme, que não descansa e que nos guia em todo o tempo. Creia nisso em nome de Jesus. E vamos ler então o Salmo de número 23, que talvez você até decorou, mas, por fim, caso não tenha decorado, vamos ler juntos. Está aqui o Salmo 23, Almeida Corrigida e Fiel, e eu peço a você então, eu uso nova versão internacional, mas eu quero ler nessa versão que talvez seja mais fácil e conhecida de todos, e nós vamos ler todos juntos, naquela voz bonita, eloquente, clara, que essa igreja tem, e vamos todos juntos a partir de agora. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Aleluia. Queridos, esse salmo é maravilhoso porque ele nos enche de esperança, entendendo isso, que nós somos essas ovelhas e que esse pastor é o pastor que vai adiante de nós. Hoje eu quero falar sobre medo, e eu quero voltar os meus olhos, e você também, para o verso 4 do Salmo 23, que nós lemos, e releremos agora o Salmo 23, verso 4, o verso que fala, ainda que eu andasse. Então você vai ler comigo esse verso, que é sobre ele, que vamos pensar nessa manhã. Vamos lá? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consolam. É desse verso, ou é nesse verso, que nós vamos permanecer nesse tempo, nessa manhã. E nesse verso, nós vamos tirar dele três verdades. Três verdades. E essas três verdades vão nos ajudar e vão nos encher de alegria, certeza, da verdadeira esperança. E essas verdades eu creio que vai ser para nós um antídoto contra o medo que nos sobrevém e que nos ataca. Primeiro, vamos definir medo. O que é medo? Definir medo. O que é medo? A definição geral de medo, ou a básica de medo, que eu anotei aqui, diz assim, olha, uma espécie de perturbação diante da ideia de que você está exposto a algum tipo de perigo que pode ser real ou não. A ideia de que você pode estar exposto a algum tipo de perigo que pode ser real ou não. Essa é uma definição geral. Mas existe uma definição psicanalítica de medo. Um homem chamado Freud escreveu uma definição psicanalítica de medo, e ele vai falar sobre uma definição que é medo do desconhecido. Olha o que diz ele. Ele diz assim, olha, o medo pode ter uma fase de indeterminação, medo daquilo que não se conhece a fonte. A isso chamamos angústia. Freud diz que o medo daquilo que você não conhece a fonte, você não sabe nem o porquê, gera em você um sentimento que você conhece bem. É o sentimento de angústia. O sentimento de angústia é aquela mão que pega o seu pescoço e vai apertando o seu pescoço e você vai sentindo falta de ar,
mas você não sabe o porquê você está se sentindo angustiado. Ele chama isso de um estado mais infantil, é um retrocesso no sentimento de um adulto. É o medo do desconhecido, é o medo que você não domina, e essa é a definição psicanalítica de medo. Mas existe um medo como uma reação química do organismo. Esse é o medo da preservação. Diz assim, olha, o cérebro é ativado involuntariamente quando sofre estímulos estressantes. Aí você já começa a identificar. Liberando substâncias que disparam o coração, tornam a respiração ofegante e contraem os músculos. Essa reação de luta ou fuga é responsável a um instinto de sobrevivência e útil a nós. Se você não tivesse medo de nada, você imagina como é que seria? Você não corria de nada, nem de cachorro bravo, nem de rato bravo, porque esse negócio é perigoso. Meu irmão está aí, o negócio de rato, eu passaria pelo rato em algum momento aqui. Mas você não seguiria nada, porque você ficaria ali. Uma ovelha, manja ovelha? O lobo está vindo, você está lá. O lobo morde você, opa, mordeu, já era tarde. O medo faz isso, você dispara o coração, os músculos contraem, e você foge. É o medo útil, é o medo que preserva a vida, que nos faz continuar vivendo. Mas existe uma definição sobre medo, talvez mais importante para a nossa reflexão nessa manhã, e que deve chamar a nossa atenção para pensar sobre medo. E é o que a Bíblia fala sobre medo, ou chama de medo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nós temos algo aqui que fala de medo. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de medo, de temor, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. O texto é claro. Deus não nos deu espírito de temor, de covardia. Veja, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu o quê? Um espírito de medo, de temor. O medo, então, aqui, é algo que nós vamos encarar com esse grau de importância e enfrentá-lo de forma espiritual. Porque ele diz que medo também é um espírito de medo, o espírito que traz medo. E você precisa entender isso, porque nós vamos ter que enfrentar o medo, muitas vezes, dessa maneira, espiritualmente, combater o medo, nos fortalecer diante do medo, entendendo que ele é um espírito que traz para nós a sensação de medo, de descontrole. O medo é isso, por isso o medo tem como nenhum outro sentimento o poder do quê? De nos paralisar, impedir a nossa caminhada e tira o brilho da vida. Meus irmãos, que coisa tem mais poder sobre nós de nos fazer parar do que o medo? Medo paralisa você de tomar decisão. Medo paralisa você de mudar de emprego. Medo paralisa você de tomar uma decisão com seus filhos. Medo paralisa você de sair de um lugar que te prende, porque você tem medo. Um medo que te paralisa. E medo é um negócio, querido, que tem esse poder de nos fazer parar. É claro, como disse, que na medida certa, o medo é útil. Mas quando ele passa disso, ele nos atrapalha. O que nós estamos sendo convidados nessa manhã a abandonar, deixar de lado, é esse medo, o medo que nos controla, que toma a nossa mente, que rouba as nossas forças. Um medo que toma as nossas forças e nos faz parar é algo que eu posso dizer de conhecimento próprio. Talvez você já ouviu falar de uma coisa chamada síndrome do pânico. O que é pânico? Pânico é esse medo descontrolado. Tem gente que tem medo e tem pânico quando entra no elevador. Tem gente que entra na máquina de ressonância magnética. Quem já fez ressonância magnética? Eu acho gostoso. Fica assim, ó. Tum, 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 tum. Essa aqui é a máquina. Aquele tum, 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 rapaz, eu durmo. Mas tem gente, é que eu fiz muito, eu acostumei. Tem gente que não entra naquele tubo lá, que parece um caixão de defunto, não é? Você fica lá, pânico, a pessoa não aguenta, ela toca a campainha e tem que sair daquele negócio. Por quê? Aquilo vai te fazer mal? Vai cair na sua cabeça? Vai matar você? A princípio não. Sim ou não? Mas você não entra lá por quê?
Porque você não controla o sentimento que você tem quando está lá dentro. Eu fui acometido dessa tal de síndrome do pânico. Sabe o que eu queria? Ficar debaixo da cama. Mas como não dá para ficar debaixo, eu ficava em cima. Mas o quê? Com a porta fechada, com a janela fechada, com a luz apagada, com qual sentimento? Vou morrer. Vou morrer. Síndrome do pânico. É um medo que foge, efetivamente, das suas condições. Ele paralisa você, consome as suas forças, como eu disse. Para você. O que traz medo ao seu coração? Responda essa pergunta. Você falar, nada. Você tem um problema. Nada. Não tenho medo de nada. Você tem um problema, é o que eu acabei de dizer. Você não tem nenhum medo da preservação. Vai sair daqui, o carro vai te atropelar. Não tenho medo de nada. O que traz medo ao seu coração? Pessoas têm medo da morte. Pessoas têm medo da solidão. Pessoas têm medo do casamento. Tá certo também, deve ter um pouco. Não vou dizer que você não tenha medo do casamento. É um negócio que oferece um certo risco, um certo perigo. Mas é bênção de Deus. É bênção de Deus. Vença o medo, meu filho, case. Pastor, eu estou querendo, é que está faltando. Ore mais. Tenha medo não, ore, peça aí para Deus, aí um varão, varoa, esse nome é esquisito, né? Varoa, mas Deus tem. Agora, é medo, é o medo seu. Tem gente que tem medo de rato. Eu não gosto nem de falar disso aí, vou falar logo desse assunto para frente. Tem gente que tem medo de elevador. Eu entrei no elevador ontem com a minha esposa, ela não deve ter percebido. Tinha uma senhorinha no elevador do nosso prédio, ela tinha errado. Ela estava procurando um apartamento 92 no segundo andar. Estava difícil de achar. Aí ela entrou e falou assim, onde é o apartamento 92? Eu falei, no 9º andar. No 9. Aí eu ia descer para o -2. Eu moro no 3. Peguei ela no 2. Desci ao -2. Na hora que ela entrou, ela já entrou assim, ó. Aí desceu para o -2, eu saí, ela ficou assim, ó. Eu fiquei pensando, coitada, ela ficou sozinha no elevador. Tinha companhia, pelo menos. Eu saí no -2, ela ficou sozinha até o 9. Ela tem medo de elevador. O elevador vai matar ela? Não vai. Tem gente que tem medo de borboleta. Está rindo por quê? Aquela que entra voando. Se for daquela grandona preta, então, falta morrer. Vai te morder a borboleta? Não, nem vai matar você. Não acho que negócio de mariposa traz morte, não. Isso não é coisa para quente, não. Entendeu? É só uma borboleta. Mas ela... Cachorro. Das maiores às menores coisas, somos vítimas desse sentimento, como já falei. Então, nós estamos aqui para vencer o medo. Não quer dizer e não significa que nós estamos aqui para jamais sentir medo, porque não existe isso. Se eu prometer para você, jamais você vai sentir medo quando sair daqui. Eu te fiz mal na vida, você vai ter um problema. Agora, o que eu estou convidando você e me convidando nessa manhã é para que a gente não possa deixar de sentir o medo, mas mantê-lo sob controle, não deixar que ele controle a sua vida. É isso que nós vamos fazer nessa manhã. Então, o que está por trás desse sentimento chamado medo? Meus irmãos, quando a gente era criança, você não tem mais isso. Se tiver, tem um problema, mas vamos lá. Quando nós éramos crianças, via de regra, nós tínhamos medo de uma coisa muito comum a toda criança. Sabe o quê? Medo do escuro. Crianças têm medo do escuro. Por que crianças têm medo do escuro? Se você lembrar, quando você era criança, tem uma pessoa que demora, vai ser difícil lembrar. Faz tempo que foi criança. Nem lembro mais. Mas o porquê que a criança tem medo do escuro? Porque o escuro esconde o desconhecido. Uma criança tem medo de ficar no escuro porque ela não sabe o que tem lá. Ela não sabe o que espera ela naquela escuridão que a cerca. Então, quando a gente olha essa questão do medo do escuro de uma criança, ela nos mostra que essa é a fonte do medo. É o desconhecido. É o que nós não controlamos, é o que assombra a nossa mente. Você nem sabe se existe, mas você tem algo lá que leva você a um lugar escuro e que você não domina, e isso traz medo à sua vida. Mas não importa, como diz, seja qual for a origem do medo que você enfrenta, nós lemos hoje um verso e temos uma clara expressão no verso que nós lemos, que é Salmo 23. Ele diz que nós não devemos temer o quê? Mal. Diga de novo algum. Mal. Mais uma vez. Mal. Mal algum. Ele diz, não temerei mal
algum. Agora, por que é que ele diz que não temerá mal algum, é que nós vamos efetivamente trabalhar e pensar juntos nessa manhã. E essa afirmação pode ser feita por mim e por você, sabia disso? Não com base em declaração positiva. Eu não acredito em declaração positiva. Vou dizer de novo. Eu não acredito em declaração positiva. Mais uma vez. Está gravando? Eu não acredito em declaração positiva. Não adianta isso aí. Fala que acontece. Fala que acontece coisa nenhuma. Não é nisso que você vai se basear para dizer que você não deve temer mal algum. Não é em declaração positiva. Nem uma palavra que tem poder em si só de quebrar qualquer tipo de maldição. Não temerei, quebra a maldição. Também não existe isso aí, não é isso aí também. Agora, essa afirmação está apoiada em 3 verdades deste verso, e nós vamos trabalhar cada uma dessas 3 verdades, do verso 4 do Salmo 23. E eu começo com a primeira delas. E a primeira delas, para você, anotador da igreja, congregação, igreja paulistana, caneta, é o poder do pastor. Vamos começar o poder do pastor. Olha o que diz o Salmo 23, a parte A do Salmo 23, do verso 4. A parte A do verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Essa é a parte A do verso 4. O salmista faz uma declaração aqui sobre não temer, diante daquilo que com certeza é a maior fonte do medo de todo homem. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da... Nem fala o nome, né, querido? Morte. O salmista faz essa declaração baseando e olhando para o enfrentamento da morte. Enfrentamento da morte. É aqui que ele começa. Alguns podem dizer que não tem medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer não, pastor. Até porque você não está achando que vai morrer logo, hoje, amanhã. Eu não tenho medo de morrer. Agora, quando nós olhamos para isso, é porque nós, crentes em Cristo Jesus, deveremos, no mínimo, devemos ter uma verdadeira esperança. A palavra de Deus diz que morrer é estar com o Senhor, o que é infinitamente melhor. Morrer é deixar o corpo, partir e estar com o Senhor, o que é infinitamente melhor. Mas por que você não tem pressa? Eu não tenho pressa. Tem pressa? Porque a morte traz em si um enfrentamento. Algo que nós sabemos que é assim. A palavra de Deus diz que é assim. Nós cremos que é assim. Mas, o dia que chegar, chegou. Mas ninguém aqui tem pressa. Por quê? Por conta disso. Porque existe uma pergunta no coração de todos nós. O que será que me espera do outro lado? Ah, pastor, me espera a glória, eu creio nisso, eu tenho certeza disso, me espera estar com o Senhor, o paraíso, estar com o Senhor, isso que me espera do outro lado. Mas o que nós precisamos destacar, com base nessa primeira parte do verso, parte A do verso 4, é algo que nós podemos ler, e nós não percebemos quando lemos a chave sobre o poder do pastor. É uma manifestação de poder. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Não tenha medo. Creia no poder. Diga poder. Creia no poder do pastor. Não tenha medo. Creia no poder do pastor. Olha o que o texto diz. Ainda que eu andasse pelo quê? O vale do quê? O texto diz o vale da morte. O que ele diz? Sombra da morte. Quem nos ajuda a entender o poder do pastor com base nessa declaração é Charles Spurgeon, num dos seus comentários. O que ele diz aqui para nós sobre o poder do pastor? Quando ele fala vale da sombra da morte, entenda algo aqui. Vamos lá. Eu estou aqui. Estão me vendo aqui? Ali está o quê? Para que ali haja uma sombra, o que há ali? Luz. Para que haja sombra ali há luz. Quando ele fala o vale da sombra da morte, ele está dizendo que, para aqueles que creem no poder do pastor, a morte está debaixo de uma luz. A luz ilumina, e o que põe medo é só a sombra.
a sombra da morte. Ele não diz morte, porque para mim e para você, que fomos salvos em Cristo Jesus, a morte foi vencida na cruz do Calvário. Então ele fala, existe um Deus, um pastor todo-poderoso, que efetivamente é luz. E a sombra da morte é algo que põe medo, mas que não tem poder de destruir a minha vida. Creia nisso. Em nome de Jesus. Você não se animou, não. Sabe por que você não se animou? Porque você não morreu ainda. O dia que você estiver morto lá, você vai lembrar de mim no paraíso. O pastor no paraíso falou aquele dia, rapaz. Eu lembro daquela pregação domingo de manhã, que ele falou esse negócio do paraíso. Por quê? Porque o que ele diz aqui é que você teme a sombra da morte, aquilo que ela põe de medo em você, aquilo que ela representa para você. Mas ele diz, para que exista sombra, existe luz, e uma luz está acima da sombra. A sombra em si não tem poder nenhum, a morte não tem poder sobre nós. Que alegria! É porque você não morreu ainda, eu já disse para você. Não tem negócio melhor, meu irmão. A morte não tem poder sobre nós. A morte para os salvos é apenas uma sombra. Por isso ele diz a sombra da morte. Ela não tem poder. Eu quero ler para você aqui 3 versos bem rápidos para que você guarde e anote, falando sobre o vencer a morte. 2 Timóteo 1,10. 2 Timóteo 1,10 diz assim, 2 Timóteo 1,10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e nos trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Querido, olha o que diz esse texto, 2 Timóteo 1,10. Ele diz que a morte tornou-se inoperante, ela não tem poder sobre nós, ela não age. Trouxe luz à vida e a imortalidade. Você é um ser imortal, não é um Highlander. É um Highlander. Vai ficar velho aqui com essa mesma cara, com essa mesma cabeça, eu com essa mesma careca. O Highlander é assim, ninguém aguenta, não é? O povo vai morrendo, vai vivendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, mas ele vai ficando lá. Não, você vai morrer. Aleluia. Ninguém deu. Está vendo como tem medo da morte? Você vai morrer, meu irmão. Mas quando você morrer, você vai ressurgir do outro lado, porque a morte para mim e para você é uma sombra que nos põe medo, mas que não tem poder de nos destruir. Querido, a morte não nos destrói. 1 Coríntios 15:55 diz assim, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte não tem vitória, a morte não tem um gancho que segura você. Apocalipse 1:18, esse é maravilhoso, Apocalipse 1:18, anote aí esse verso. Esse é o próprio Senhor Jesus dizendo, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E termina dizendo, e tenho a chave da morte e do Hades, do inferno. Sabe quem tem a chave da morte? Alguém que está vivo. E esse alguém se chama Senhor Jesus. Ele é o meu e o seu pastor. Por isso você não deve crer no poder da morte, e sim no poder do pastor. Esse Deus controla a morte, então você não tem que ter medo disso. Por isso a sombra da morte não pode nos fazer nenhum mal, assim como a sombra de um leão raivoso não pode nos fazer mal. Se tiver um leão numa jaula aqui, meu irmão, uma luz lá, ele estiver preso aqui, a sombra dele pode assustar você, mas ela não pode fazer mal, porque o leão está preso, o que você vê é só a sombra. A morte não tem poder, o que você vê sobre a morte, o teme da morte, é uma sombra, e maior do que a sombra é a luz de Jesus que brilha sobre a nossa vida. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Pelo menos me convencer que você crê. Você crê nisso? Amém. Então você crê num Deus e num pastor que tem poder sobre a morte, domina sobre a morte, matou a morte pelo infinito poder que ele tem. Então, por que devemos temer? Se esse Deus, se esse pastor tem poder sobre a última instância da nossa vida, que é a morte, por que temer? Por que temer? Não tenha medo, confie no poder do pastor. Mas tem um segundo ponto, e esse segundo ponto continua na continuidade, na parte B do verso 4, e é a presença do pastor, a presença do pastor. Então, primeiro poder, agora a presença. Olha o que diz o texto.
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, por quê? Diga, tu estás comigo. Não temerei, porque tu estás comigo. Então isso fala de presença, a presença do pastor. Olha só, somos encorajados a abandonar o medo e olhar então para a presença do pastor ao nosso lado. Essa promessa nos foi feita pelo próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 28. Lá em Mateus 28 nós temos essa promessa de companhia. Mateus 28, nos versos 18 a 20, muito conhecido por nós, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz no verso 20 de Mateus 28, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Meus irmãos, a gente tem dificuldade de se alegrar com esse negócio. Porque a promessa do Senhor ressurreto aqui é: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse Deus, esse pastor, ele é presente. Antes de subir ao céu, Jesus disse isso e comissionou os discípulos dessa maneira, companhia diária, companhia constante, companhia eterna ao nosso lado. O que por vezes nos põe medo é quando caem situações na nossa vida que nós não entendemos, quando essas situações caem sobre a nossa cabeça. E nesse momento é muito comum nós nos fazermos uma pergunta. Sabe qual é a pergunta que eu e você fazemos? Onde é que foi parar o pastor? Quando as coisas não sobrevêm, a gente não espera, a gente vai saber como é que, rapaz, não é possível, onde é que foi esse pastor que me deixou passar por isso? Meus irmãos, eu estou com um negócio aqui, que agora vai melhorar, em nome de Jesus vai melhorar. O trem para doer, rapaz. Estou 3 semanas agarrado numa dor aí, eu com ela, ela comigo, e nós dois estamos aí numa luta, ela não me deixa, eu não deixo dela, e nós estamos aí, mas vai embora esse negócio. Aí você vai, mas rapaz, pensa um sofrimento de uma pessoa, de um negócio desse. Aí você fala assim, não é possível. O pastor deu uma saída, ele deu uma saída. Ele deu uma saída, quando voltou, o negócio tinha me pegado. Me pegou na curva. Meu irmão, a gente não tem que olhar para aquilo que a gente olha e passa para crer na presença do pastor. Essa pergunta, onde está o pastor que prometeu cuidar de mim, responde-se de maneira fácil. O problema é aquela característica da ovelha que eu falei para você. A ovelha o que é? Se eu tirar esse óculos aqui, eu não estou achando nem um tal iPad aqui. A ovelha é míope. E nós somos míopes espirituais. Quando a gente passa uma luta, a primeira coisa que a gente fala, eu não sou diferente de você, você pode ser melhor crente que eu, acredito até que seja. Você não fala essa pergunta, mas eu faço. Fala, rapaz, mas que luta é essa? Onde é que está? Por quê? Cadê? Ó céus, ó vida, ó azar. Então não tenha medo. Creia na de novo? Não tenha medo, creia na presença do pastor. Nós mudamos, mas Jesus jamais. Sabe por quê? Porque o que ele prometeu, ele cumpre. E ele prometeu estar conosco quando? Todos os dias, com dor, ele está lá. Sem dor, também está. Com dinheiro, aí ele está. Sem dinheiro, não está não. Também está. Momentos bons, ruins, fáceis, difíceis, dias de sol e as noites mais escuras. O pastor está lá, nos fazendo companhia. Se nós queremos ficar livres do medo, vamos precisar nos lembrar disso. Tu estás comigo. Aí você vai se livrar do medo que te assola. É um exercício, meus irmãos, repetir isso todo dia. Não é mantra, entendeu? Não. Os crentes agora tem que ensinar que é mantra. Não pode sair, não. Acorda de manhã, olha o exercício bom para você fazer de manhã. Acordou de manhã, não começa. Tá frio, né? Calor, hein? Cedo, hein? Trabalhar, hein? Mais um dia de luta. Mata um leão por dia, é o Davi. Um leão por dia. Acorda de manhã, bom dia. Por quê? Por que bom dia?
Meus irmãos, o negócio aqui é o seguinte, faz exercício. Acordou de manhã? Senhor, Tu estás comigo. Senhor, Tu estás comigo. Olha lá para sua mulher de manhã, seu marido de manhã, brigou. Vai que dormiu brigado. Chega lá, para a esposa, diga assim, ó, o Senhor está contigo. Ela fala, Deus está contigo. Mas Deus está contigo. Sabe por quê? Porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Creia nisso. Creia na presença do pastor, isso nos livrará do medo. E por fim, poder, presença, e agora creia na promessa do pastor. Promessa do pastor. Olha o que diz Salmo 23 na última parte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara... Eu gosto desse negócio de vara. Vamos de novo? A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aqui, mais uma vez, precisamos compreender o cenário do pastor, olhando para essas duas ferramentas poderosas na mão do pastor. A vara e o quê? A vara e o cajado. Meus irmãos, o pastor promete consolo através de duas ferramentas. Qual é? Vamos dizer de novo. Vamos dizer de novo, que aí fica claro. Vamos dizer vara e cajado. Certo? O Senhor promete consolo e companhia através de duas ferramentas. Quais são? A vara e o cajado. Queridos, quando a gente olha aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor promete consolo através das ferramentas. Então, não tenha medo. Creia na promessa. Vamos de novo? Não tenha medo. Creia na promessa do pastor. Vamos lá, a vara e o cajado. Primeira vara. O pastor usava a vara para proteger a ovelha dos predadores. A pessoa que era para bater em você, calma, depois, agora não. A vara era para proteger a ovelha do predador. Essa era a vara na mão do pastor. Essa promessa nos fala e nos garante que esse pastor tem em suas mãos, sabe o quê? Aquilo que é necessário para abater e para vencer o nosso inimigo, aquele lobo maldito que fica à nossa espreita. A vara. Meus irmãos, o pastor não é um velhinho passivo, como eu digo aqui sempre, balançando uma cadeira lá. Esse não é o pastor. O pastor é um general valente. Ele possui tudo o que é necessário para a minha e para a sua proteção. A vara é isso, querido. Agora veja, a vara é um instrumento não tão longo. A vara daqui lá na entrada do centro empresarial. A vara tem um tamanho e ela não é tão longa, mas ela é eficaz. A vara, na verdade, mostra que Deus pode usar e vai usar quando o predador estiver numa proximidade, dizendo, está tudo sob o meu controle. Imagine você uma ovelha, que você é uma ovelha, pode não acreditar, mas é uma ovelha. Aí você está lá, o lobo está vindo, você está vendo vir, fala, tá, vai pegar, está se aproximando. A vara tem um limite, tem um tamanho. Deus vai usar a vara quando? Quando ele estiver na iminência, próximo de pegar você. O pastor fala assim, agora deixa comigo, que agora a vara vai comer aqui. Na hora que o lobo vem, o bicho vem, ele pau no bicho, vara nele. Agora, tem um tamanho. E às vezes o tamanho faz com que o inimigo se aproxime muito de nós. Você até vê o inimigo, você teme, você fica com medo do inimigo. Mas esse pastor tem na mão uma vara. E uma vara capaz de proteger a mim e a você. A vara é isso. E ele maneja bem a vara. Ele nos protege e nos livra no momento certo. Esse é o problema. Qual é o momento certo? Para mim é um. Para Deus é outro. E aí que nós temos um problema. Porque a gente fala, eu gostaria que fosse mais rápido. Ele fala, mas eu não. E fica aquela luta. Mas no momento certo, ele usará a vara da proteção sobre a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. A vara, querido, a vara é isso. Mas ele também tem o cajado. Assim como em uma mão ele tem a vara, na outra ele tem o cajado. Quem já viu o cajado? Umas igrejas aí, eu não ganhei. Se alguém quiser me dar,
Eu fiquei chateado. Eles davam cajado para o pastor. Eu queria ter um cajado. Lá no meu gabinete. Mas o cajado? Eu tenho um pastor amigo meu que tem. Por que eu não tenho? Não sei. Nunca ninguém me deu. É aquele pau, né, que tem um gancho assim, e aquele negócio. Manja cajado? Aquele é o cajado. O cajado, meus irmãos, é também um objeto que também tem uma distância, que também tem um certo comprimento, mas tem outra função. Qual é a função? Dupla função. Dupla. Por isso que ele é um pau e um gancho. O pau serve para o quê? Orientar. Vamos falar com uma palavra leve. Vamos agredir o pastor. Orientar a ovelha. A ovelha, como disse, é um bichinho meio... Lembra do desenho? Tem uns caras aqui, eu nunca vi o desenho, porque não é do meu tempo, mas eu ouvi dizer. Mr. Magoo. Não é do meu tempo aquele negócio. Alguém viu aí. Eu sou mais da época Xuxa para frente, assim. Sou muito jovem. O bicho ovelha, míope, ele vai andando, coitadinho. A bichinha. Ela vai. Mas, de repente, ela está indo aqui, ó. Lembra do Mr. Magoo? Ela vai. O pastor pega o cajado, orienta a ovelha. A bichinha está meio cega, mas ela entendeu. Opa, ela vira. O cajado orienta. O cajado dá um toquinho na ovelha. Às vezes um toquinho mais forte. Tem ovelha que é mais teimosa, menos teimosa. Mais cega, menos cega. Mas todas elas têm. Essa é uma função do cajado. Ela tenta se distanciar. Ela vai e ela tenta... Né? Você conversando com dois queridos amados irmãos, que eu não vou dar o nome, mas um está sentado aqui, outro ali. Falamos de um vídeo. Você viu um videozinho que tem da ovelha caindo no buraco? Nunca viu? Eu devia trazer, vou trazer. A bichinha cai no buraco. Puf! O pastor vai lá, tira, põe ela aqui. Ela anda, puf, cai no outro. Cai em 2 buracos seguidos. Mas o pastor faz o quê nos 2 buracos? Tira a ovelha. Querido, quando você olha o cajado, além de não permitir que ela se distancie, ele resgata a ovelha. Por que é o gancho? O gancho é aquilo que ele usa para tirar a ovelhinha do buraco, para colocar no pescocinho da ovelhinha e trazer a ovelhinha para perto dele. A vara protege, o cajado ensina e o cajado aproxima. Meus irmãos, se você olhar para essa cena, eu fico pensando, eu só consigo ler Bíblia pensando na cena. Eu, a ovelha, e o pastor com o cajado na mão. A gente tem que entender que a promessa do pastor é real. Ele cuida estando perto. Sabe por quê? Porque Deus é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é um Deus que está presente na nossa vida. Ele não está distante para que nós não podemos encontrá-lo, achá-lo e viver essa experiência de proximidade. Queridos, quando a gente olha para isso, essa promessa real, nós temos que entender que nós não podemos temer, porque você, como eu, somos ovelhas de um supremo pastor que te protege, que te dirige e que te resgata nos momentos em que você cai, nos momentos em que você se desvia, no momento em que você vai para longe, no momento em que a vala te pega, o gancho do pastor te resgata. Creia nisso em nome de Jesus. Isso tudo nos mostra que nós não devemos temer. Sabe por quê? Porque eu e você podemos guardar o coração a partir do momento que nós cremos no poder do pastor, na presença do pastor e na promessa do pastor. Será que você pode ler comigo essa última tela aqui? Vamos juntos? Ler a última tela? Guarde o seu coração do medo e creia no quê? No poder do pastor, na presença do pastor, na promessa do pastor. Diga só essas 3 palavras. Poder, presença, promessa. Mais uma vez. Poder, presença e promessa. E eu quero, não é sempre que faço isso, mas quero compartilhar e contar para você uma história que vai falar sobre poder, presença e promessa. Conta-se a história de um menino
de aproximadamente 10 anos, que estava no saguão de um aeroporto, sozinho, e pintando um caderno, desses cadernos de colorir. Ele estava ali, próximo ao portão de embarque, sozinho, até que veio a ele uma funcionária do aeroporto. Aquela funcionária chega, pega aquele menino pela mão, o seu caderno, o seu jogo de lápis, e conduz aquele menino até uma poltrona da aeronave, sozinho. Todo mundo olha e vê aquele menino sozinho, pintando aquele caderno, levado por alguém que o deixou ali e saiu. O avião decola, a viagem começa. E muito pouco tempo depois, aquele avião começa a enfrentar uma imensa turbulência. Eu não sei se você já voou de avião, se você tem medo de avião, e você já enfrentou uma turbulência. Você quer ver gente se pegar com Deus? É nessa hora. É nessa hora aí. Meu irmão, acaba os ateus tudinho. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E a turbulência começa e todo mundo começa, ai meu Deus, são os gritos de desespero, são os gritos, vamos cair. Mas, uma hora param e olham para aquele menino, e ele está fazendo o quê? Tranquilo, pintando o seu caderno de colorir. Todos tomados de medo, mas a turbulência dá uma melhorada, e alguém vai e chega do lado daquele menino e faz uma pergunta ao menino. Fala: menino, será que você não entende o que está acontecendo? Nós estamos a 10 mil pés de altura, num avião, num tempo ruim, numa tempestade terrível, o avião está chacoalhando, o avião pode cair a qualquer momento. Menino, você não entende o que está acontecendo? O menino olha, a pessoa não consolada, com aquela cara tranquila, faz uma pergunta para aquele menino: menino, será que você não tem medo? Ele responde: não tenho medo. Por que você não tem medo? E a resposta é simples: porque o meu pai é o piloto desse avião. Meu pai é o piloto dessa aeronave. Meu pai é que está sentado na cabine, dirigindo esse avião. Ele cria no poder do seu pai para dominar aquela grande aeronave. Ele cria também na presença do seu pai na cabine daquele avião. E ele cria na promessa que o pai lhe fez: filho, nós chegaremos ao nosso destino. A pergunta é: você crê? Você crê? Você precisa decidir, meu irmão e minha irmã. Se livrar desse medo é uma decisão. E você precisa decidir em como você vai viver. Você precisa decidir como você vai guardar o seu coração a partir desse tempo e de tudo que nós aprendemos nessa manhã. Cansaço, preocupação, culpa e hoje medo. Você precisa crer que na cabine da aeronave da sua vida está o seu pai. E ele tem poder para dominar esta aeronave chamada vida, independente da turbulência e dos ventos contrários que venham sobre ela, porque ele tem poder. Mas você também precisa crer que ele jamais sairá
desta cabine, meus irmãos. Esse avião não será governado pelo piloto automático. Talvez você pense, em alguns momentos, como eu disse nessa manhã, que o piloto saiu da cabine. Não é possível, deixou no piloto automático. E aquele que você viu no filme antigamente, que era o piloto automático, era um boneco. Aperta. Um boneco. E ele saiu para descansar, dar uma dormidinha, tomar um café. Porque o piloto da aeronave faz isso mesmo. Você não desespere não, mas faz. Eu estava no avião um dia, o piloto saiu da cabine. Falei, vamos cair. Vamos cair. Meu irmão, mas o piloto da aeronave da sua vida, o seu supremo pastor, não larga do leme, não larga do manche desta aeronave. Ele está lá, dia, noite, hoje, amanhã, ontem, eternamente segurando as rédeas da história da sua vida. Você precisa crer nisso, senão você vai temer. E por fim, você tem que crer na promessa de chegar ao seu destino. A palavra de Deus diz que aqueles que foram chamados e que são seus filhos, ninguém tem poder de arrebatar das mãos dele. Sabe aonde a minha vida, a sua vida estão seguras? Nas mãos deste piloto, desse supremo pastor que governa, que conhece o caminho e que prometeu nos levar a um destino, e nós chegaremos ao nosso destino. Aqui na terra, o que Deus prometeu para nós, nós viveremos, e quando partirmos daqui, estaremos no nosso destino final, a nossa casa celestial, o céu que nos aguarda, a eternidade na presença desse pastor, que cuida de mim e cuida de você, desde o dia que demos o primeiro respirar nessa terra, porque a vida que você tem e eu tenho, é um dom, é um presente, que o pastor nos deu, e é Ele que cuida dela. Creia nisso em nome de Jesus. Será que você está disposto nessa manhã, a depois do que você ouviu, crer nisso? Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Creia nisso em nome de Jesus. Igreja, nós precisamos acordar, igreja. Hoje eu disse para algumas irmãs logo pela manhã, o diabo não possui pessoas, o diabo engana pessoas, o diabo distrai pessoas, o diabo coloca diante de mim e de você situações para que nós temamos e tiremos os nossos olhos desse que está na cabine de controle da nossa vida e olhemos para esses ventos contrários que vêm sobre nós. E nesse momento nós tememos, nesse momento nós fracassamos, nesse momento nós afundamos, nesse momento nós queremos voltar atrás. Mas você foi trazido nesta manhã aqui pelo Senhor para você deixar o medo de lado, crendo que Deus é contigo. Ele sustenta você, Ele ama você, Ele está com você. Hoje, sim, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que você viva, não importa o que você passe, creia no poder, na presença e na promessa, em nome de Jesus.